Vamos lá, pessoal. Eu falei que ia esperar só 2 minutinhos, até em respeito ao tempo de vocês que chegaram aqui no horário. Eu sei que muitos estão em pleno expediente, então parabéns para vocês que reservaram esses minutos aí para a gente estar juntos. Para quem já conhece, quero agradecer mais uma vez a presença aí de vocês, por estarem acompanhando esse conteúdo, que, aliás, já tem algum tempo que a gente não passa aqui para trabalhar esses conteúdos ligados a CRM, experiência do cliente, e a gente está retomando agora no segundo semestre. Na verdade, ainda não chegamos no segundo semestre, mas já aquecendo aí para o segundo semestre, onde a gente vai ter uma sequência, então, portanto, desses webinars. Esse webinar é um webinar que a gente apelida aí como CRM na prática, então ele tem uma abordagem muito ligada a CRM, não limitado a isso, especialmente hoje a gente vai trabalhar um assunto que ele é mais amplo do que simplesmente o escopo aí tradicional do CRM, vocês vão poder acompanhar um pouco disso. Então, quero desejar mais uma vez boas-vindas para vocês, dizer que essa sessão aqui, a gente está num ambiente onde vocês podem interagir. Inclusive, eu estimulo que vocês façam isso. Então, do lado esquerdo de vocês, tem uma seção onde vocês podem postar dúvidas, comentários. Se vocês quiserem, inclusive, colocar o comentário de vocês com voz e vídeo, fiquem à vontade. É só habilitar aí, pedir para habilitar a câmera e o vídeo, aparece aqui para mim, e eu vou aprovar para que vocês possam participar. Tá? Então, isso vai tornar certamente aqui o conteúdo mais rico para todos, tá bom? Então é isso, eu quero, antes de começar o conteúdo, para quem está chegando agora pela primeira vez, quero me apresentar um pouco melhor, então. Bom, eu sou Alex Mariano, eu sou um dos cofundadores aqui da CRM Day, que é uma empresa de consultoria, educação e tecnologia para a área de, especialmente CRM, onde a gente atua apoiando empresas nesse contexto aí de gestão de relacionamento com clientes. Eu atuo nessa área há quase 20 anos, na verdade. Eu já perdi um pouco as contas, mas é por volta disso. Navego nesse universo, começando lá atrás, apoiando empresas no que a gente chamava de CRM analítico. Então, em grandes corporações que tinham o desafio de lidar com grandes volumes de dados, então toda aquela parte de processamento de dados, manipulação de dados, desenvolvimento também de modelos que apoiam, modelos estatísticos, inclusive, que apoiavam áreas de marketing, vendas. Então, comecei minha carreira lá atrás, atuando com Business Intelligence e Analytics, e de 2009 para cá eu tenho navegado muito no contexto do CRM operacional. Então, o CRM que apoia a força de vendas, o CRM que apoia uma área de atendimento. Lá atrás, de 2009 para cá, ou no início, pelo menos, eu tinha uma atuação muito voltada para a tecnologia, mas eu comecei até em função da experiência que eu vinha adquirindo, comecei também a trabalhar com a parte mais estratégica de CRM e educacional. Inclusive, eu também sou professor convidado para as aulas, para as disciplinas de CRM, na verdade, pela ESPM no Brasil, e também sou um dos coautores do livro Experiências que Deixam Marcas, o volume 3, que é um volume dedicado, tem ênfase principalmente em CRM. Tá? Então, um pouco do meu background, e de certa forma essa experiência vai apoiar um pouco do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Inclusive, vejo aqui que tem até algumas pessoas conhecidas aqui. Cristiano, prazerzão aqui, você está aqui com a gente, obrigado aí por estar participando. Então é sempre bom ao longo da jornada fazer amigos, e o Cristiano certamente é uma dessas pessoas. Obrigadão, Cristiano, por estar participando. Mas vamos lá, então, feita a apresentação aí, principalmente para quem ainda não participou desses encontros que a gente vinha fazendo no ano passado com uma frequência maior, esse ano de 2024 ele é o primeiro, na verdade a gente está começando agora em junho, mas até o final do ano a gente vai emendar uma sequência aí desses encontros, e esse que ele tem um apoio também da Zorro, que é um parceiro nosso. A Zorro, para quem não conhece, é um fabricante
de software global, então presença no mundo todo, inclusive também aí no Brasil, e a Zorro está apoiando aí agora até o final do ano, até o final desse ano, os conteúdos que a gente vai trazer. Inclusive, boa parte da dinâmica aqui não vai ser um conteúdo só teórico, eu vou mostrar na prática algumas coisas para vocês, e vou usar aqui, até em função do apoio da Zorro aqui, um pouco das ferramentas, mostrando como que esse tipo de tecnologia também pode apoiar, tá? Então, vamos lá, vamos dar início aqui ao conteúdo dessa aula, desse webinar de hoje. E eu quero introduzir aqui o assunto, de certa forma, assim, contando um pouco da nossa experiência quando a gente é convidado, quando eu sou convidado, por exemplo, para apoiar alguma empresa, quando uma empresa está buscando ajuda para, seja implantar um CRM, seja para desenvolver, para criar uma estratégia de CRM, onde, ao longo desses anos, eu comecei a observar um certo padrão de comportamento, tanto dessas empresas, mas especialmente pelas pessoas que compõem as empresas, né? Primeiro, olhando na liderança, e aí eu estou falando da alta liderança, onde eu particularmente observei, assim, ao longo desses anos todos, que existe um certo, quase que desespero, muitas vezes, de gestores, de líderes, quando vem, de repente, ou a sua empresa não gerando os resultados que poderiam gerar, em função até do potencial que aquele negócio ele tem, mas que vira e mexe está patinando, ou até mesmo o desespero de líderes, gestores que estão faturando, estão ganhando dinheiro, mas para que aquela máquina funcione, quer dizer, para aquela operação funcionar, isso demanda muito energia dele próprio, dele como gestor, dos seus líderes, mas também, especialmente, da empresa como um todo, né? Então, esse é um padrão de comportamento que eu fui observando ao longo desses anos, e em função disso, eu percebi assim, que tinha várias causas, né? Então, esse é um efeito, né? Então, um pouco do desespero, do anseio aí dos líderes, dos gestores em fazer mais, entregar mais resultado, mas ao mesmo tempo quase que a empresa estacionada, patinando, não avançando para os próximos níveis como poderia avançar. E muitas vezes a causa disso estava ligada, e ainda hoje eu vejo isso muito forte, normalmente está ligado à falta de organização. Então, você entra numa empresa e você percebe nitidamente que ou a falta de resultado, aquele desafio que o gestor, que a equipe enfrenta no dia a dia, se dá muitas vezes porque a empresa não está bem organizada, quer dizer, não tem processos bem definidos, ou às vezes tem processo, mas também falta tecnologia para suportar melhor esses processos, ou seja, mas o fato é que a desorganização é um elemento que eu vejo de forma muito recorrente em várias operações. E aí eu estou falando de empresas que têm esse desafio, seja na área de vendas, esse desafio na área de atendimento ao cliente, e também, por que não, no back-office, quer dizer, na área administrativa. Até porque, para quem já acompanha aqui, a gente trata muito esse tema de CRM, mas hoje não tem como desconectar CRM de vários outros departamentos dentro de uma organização. O CRM, portanto, como ele tem como figura principal o cliente, e o cliente, para que ele, digamos assim, percorra a jornada dele, ele está interagindo, se comunicando com vários departamentos dentro de uma organização. Então, portanto, o CRM, ele necessariamente ele está conectado com vários desses departamentos, né? O fato é que a falta de organização, ou seja, essa desorganização, muitas vezes a ausência de tecnologia, de controle também, ela gera, então, esse caos, né? Inclusive, é o tema do webinar de hoje. Como que a gente leva as nossas empresas do que pode estar num momento, num ambiente mais caótico, para um ambiente mais organizado, onde ele vai permitir que a gente possa desenvolver não só o trabalho com mais tranquilidade, com mais
também, ao mesmo tempo, eficiência, isso gerando no final do dia mais resultados. Eu não perguntei, mas eu queria só para ter certeza, tá tudo bem, o áudio está chegando aí bem para vocês, o vídeo, me deem um feedback por enquanto, só para eu saber que está tudo certo aí com a transmissão, tá? Então, se vocês puderem, só me dão, e aí eu vejo que vocês estão vivos aí também do outro lado, então só me dão um oi aí no chat, quem puder, alguém, só para saber se o áudio, o vídeo está chegando certinho, senão eu vou desembestar a falar aqui. A Lisiane aqui está falando que está tudo certo. Então, eu vou dar sequência. Mas eu queria, até para dar sequência aqui no conteúdo, dizer assim, o que é uma empresa, né? No final do dia, uma empresa, ela existe para cumprir um propósito. Vamos entender aqui, deixa eu compartilhar, dividir uma outra tela com vocês, para a gente entender, então, o que uma empresa, ela... Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Então, uma empresa, de uma maneira geral, ela tem um objetivo de vender algo e depois ela precisa entregar. Se a gente fosse resumir o máximo possível, qualquer empresa, ela existe para isso. Ela vende aqui para atender necessidades dos seus clientes, para atender, enfim, demandas que os seus clientes têm. Então, esse é o primeiro movimento, e ela depois precisa entregar aquilo que foi vendido. Então, independente se é uma empresa que vende produtos físicos, empresas prestadoras de serviço, mas a dinâmica é basicamente essa. Então, eu tenho um movimento de venda e um movimento de entrega. Para que isso aconteça, eu tenho aí uma engrenagem, eu preciso ter uma engrenagem funcionando, independente do tamanho, talvez as menores, essa estrutura, obviamente, ela vai ser mais enxuta, e as maiores vão ter, assim, muitos departamentos, muitas pessoas envolvidas para que isso aconteça. Obviamente, por detrás da venda e da entrega, você tem aí um aspecto de back-office, logístico, financeiro, ou seja, mas muitas vezes eles estão apoiando esses dois principais objetivos, né? E aí, quando eu falo entrega, é não só efetivamente entregar aquele produto ou serviço para o cliente, mas é também suportar ou oferecer, melhor a palavra, atendimento, cuidando desses clientes, para que eles fiquem satisfeitos, né? Para que eles tenham, portanto, uma boa experiência, e para que eles também possam recomendar, eles possam serem fidelizados, indicar e trazer novos clientes. Então, a gente tem, principalmente, um movimento como esse em qualquer empresa. A gente, alguns já sabem, mas eu estou morando aqui nos Estados Unidos já há quase 3 anos, e também a nossa empresa tem operação atendendo algumas empresas aqui. Seja aqui ou aí no Brasil, eu percebo que as empresas elas enfrentam um desafio muito grande ligado àquele efeito que eu falei. Na verdade, é causa, né? O efeito é muitas vezes essa ansiedade do gestor, essa dor de cabeça diária, mas a causa muitas vezes tem a ver com a desorganização. Então, isso acontece, eu vejo aqui muito presente, especialmente na pequena e na média empresa, que é onde aqui a gente tem navegado mais. Mas vamos pegar, assim, para que isso aconteça, um exemplo de uma empresa onde ela começa ali tendo uma área, por exemplo, vou desenhar aqui, fica mais fácil. Ela tem uma área lá de, por exemplo, marketing, onde o marketing ele precisa aí cumprir, digamos assim, um certo objetivo. Quer dizer, ele tem algumas atribuições para que ele possa ajudar a empresa a trabalhar naquele objetivo inicialmente aqui, o marketing apoiando vendas, certo? E o que o marketing, então, portanto, ele pode, onde ele pode ajudar uma empresa nesse aspecto inicial da venda? Então, ele começa, por exemplo, desenvolvendo ações aqui, por exemplo, para geração de demanda, onde ele vai trabalhar campanhas. E aí, quando eu estou falando de campanhas, vamos entender aqui que podem ser campanhas de várias naturezas, mas se a gente está falando inicialmente de geração de demanda, ou seja, de trazer novos potenciais clientes,
Ele pode estar trabalhando campanhas online, então fazer, por exemplo, tráfego pago. Ele pode fazer eventos, ou seja, ele pode trabalhar, por exemplo, para melhorar a presença digital da empresa, o SEO, né, que é o Search Engine Optimization do site da empresa, para que ela seja encontrada por possíveis clientes, ou seja, ele desenvolve aqui algumas ações para quê? Para que eu tenha aqui, no final dessas ações aqui, eu possa ter leads, né? Então, vamos entender que qualquer empresa, ela precisa, para vender, né, para vender aqui, ter potenciais clientes interessados. Isso pode acontecer num movimento, digamos assim, onde eu desenvolvo ações para atrair possíveis clientes para oferecer meus produtos ou serviços, e também eu posso ter um movimento mais ativo, onde o time ele pode prospectar. Mas eu começo aqui, então, numa perspectiva de marketing, gerando demanda e trazendo leads. Para quê? Né? E quem que vai dar sequência aqui? Eu tenho, então, uma área aqui de vendas. Então, vendas pega aqui, a partir desse ponto, onde o lead foi gerado, e a área de vendas precisa transformar esse lead aqui, ou esses leads, ou desenvolver um trabalho para transformar esses leads em clientes. Tá? Então, para isso, a área de vendas vai desenvolver algumas ações. Por exemplo, e aí eu estou falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de empresa. Mas a área de vendas vai qualificar esse lead. Então, qualificar. A área de vendas vai, por exemplo, apresentar melhor o produto ou serviço. A área de vendas vai fazer proposta. Até que aqueles leads que passaram por esse processo aqui, eles sejam, por exemplo, convertidos aqui em clientes. Tá? Então, veja que aqui a gente tem os dois principais marcos nesse contexto aqui de vendas e marketing, onde o marketing inicialmente ele está trabalhando para gerar demanda, para que a área de vendas possa, digamos assim, seguir nessa esteira e fazer com que aqueles leads, aqueles possíveis clientes se transformem, então, portanto, em clientes. Mas uma empresa não acaba aí. Eu falava no início que toda empresa precisa vender e depois toda empresa precisa entregar, tá? Então, nesse sentido, vamos pegar aqui para o exemplo ser mais prático aqui. Eu estou olhando para baixo porque eu estou desenhando aqui na lousa para vocês. Mas vamos pegar, então, aqui, como se fosse um setor aqui que a gente tem atendido bastante, é o setor de insurance, seguros. E nesse setor, eu tenho, quando eu vendo para o cliente, eu preciso depois processar alguns documentos complementares junto ao governo aqui dos Estados Unidos. Então, por exemplo, seguro-saúde, um determinado tipo de seguro-saúde aqui é bastante regulamentado, então o cliente precisa fornecer uma série de documentos de comprovação que ele está elegível para aquele plano. Então, significa que essa empresa precisa ter aqui também, além do marketing e vendas, precisa ter eventualmente um departamento aqui de back-office ou documentação, tá? Então, quer dizer, a partir de um certo ponto aqui, esse departamento, ele precisa fazer algumas ações aqui. Por exemplo, cuidar, às vezes, do onboarding do cliente, solicitar, como que se diz, documentos adicionais. Então, ele interage com o cliente, interage, é assim que se escreve? Acho que né? Interage com os clientes ao longo do tempo, e eu posso ter, normalmente, não só insurance, mas qualquer outro segmento, tem também uma área aqui de atendimento ao cliente, customer service, né? Onde depois essa área de atendimento ao cliente precisa garantir aqui, como o nome diz, o atendimento aos clientes e oferecer suporte para esses clientes.
Mas aí você pode estar falando, mas Alex, ok, mas a gente veio aqui para uma aula sobre automação, sobre como fazer com que uma empresa que eventualmente esteja no caos, ela opere de uma forma mais organizada. O que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver porque muitas vezes essa operação que eu exemplifiquei, aqui eu estou mostrando uma visão de cima de uma empresa muito macro. Mas para que cada uma dessas ações aqui, elas aconteçam, eu posso desempenhar atividades aqui, seja de forma manual ou de forma mais, digamos assim, automatizada. Tá? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui que o marketing fez uma campanha e ele atraiu leads. Leads foram impactados por anúncios que eles viram ou na rede social, ou, enfim, nos buscadores, no Google, enfim. E aí ele caiu no site, preencheu um formulário para ter informações adicionais ou para começar a acompanhar a empresa, mas o fato é que virou um lead aqui. Então ele preencheu um formulário. Você acreditando ou não, aí a gente está em 2024, né? 2024, existem muitas empresas que operam essa dinâmica de uma forma quase que manual, ou seja, a pessoa preenche um formulário e depois precisa ter um processo, uma pessoa manualmente passando, olhando esses leads e passando para o time de vendas poder trabalhar manualmente. Então, isso daqui é um aspecto onde eu poderia ter mais eficiência, se eu automatizasse isso. Até porque nem todo lead ou todo prospecto aí que preencheu um formulário, obviamente não aquele que está pedindo já um orçamento, mas às vezes antes de pedir um orçamento, ele ainda está tomando conhecimento sobre a empresa, ele está acessando materiais mais básicos inicialmente, ou seja, ele não necessariamente está pronto para comprar. Então, não é todo lead que eu preciso, por exemplo, passar para a área de vendas qualificar. Eu poderia ter um processo automatizado, onde essa qualificação inicial ela vá acontecendo de uma maneira automatizada também. Então, vamos imaginar que eu acessei o site de uma empresa, porque eu estava pesquisando no Google, já que eu citei o exemplo de seguros aqui, eu estava pesquisando no Google sobre como funciona o seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. E aí eu caí, eventualmente, no site de uma empresa onde ele oferece lá uma cartilha com todas as informações para que eu saiba como funciona o seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. Então, para que eu tenha acesso a essa cartilha, essa empresa, esse site me pede meu e-mail, meu nome, meu telefone. Então, eu preenchi um formulário. Tá? Agora, será que já nesse momento vale a pena mesmo passar para que um vendedor já faça um contato imediatamente com esse lead? Não necessariamente. Eu posso ir qualificando melhor, eu posso ir entendendo com base no engajamento dele que ele passou a entender melhor essa oferta e ele está mais pronto para comprar. Eu posso fazer isso de forma automatizada. Na medida que ele vai consumindo novos conteúdos, eu vou, então, de forma automatizada, dizendo que aquele lead está mais quente para comprar. Tá? Ele está mais quente para comprar. E aí, sim, eu passo esse lead, então, portanto, para um pré-vendedor, um time de SDR, fazer um primeiro contato para começar aquele processo de qualificação. Isso pode acontecer de forma automatizada, tá? Já que eu estou falando de insurance, aqui a gente percebeu em várias empresas aqui desse setor um gap aqui no atendimento, onde esse processo aqui de fazer a proposta, a gente percebeu que é um processo muito manual, porque como ele depende de fazer essa cotação no Marketplace de Saúde, que é um site do governo, onde os planos são planos autorizados, porque eles têm subsídio do governo para um segmento específico. Então, eles precisavam, de forma manual, os atendentes, vamos dizer assim, os corretores ou os vendedores, acessar o site com base nas informações que o cliente passou aqui na qualificação,
ir lá, imputar esses parâmetros para daí emitir não emitir, né, mas ele selecionar um print lá da tela do marketplace e mandar isso para o cliente. Então, isso a gente inicialmente percebeu que se perdia muito tempo. Então, aquilo, de certa forma, gera um atrito, né, na expectativa do cliente, porque o cliente ele quer ter rapidamente aquela demanda de quanto que vai custar o meu seguro-saúde. Né? Então, levava-se muito tempo. Tá? Eu levava-se porque são coisas que a gente foi automatizando nos clientes que a gente começou a atender, por exemplo, nesse setor aqui. E não acaba aí, porque depois que ele contrata, por exemplo, aqui ele virou um cliente, lembra que eu falei que, às vezes, aquele cliente, vou reforçar aqui esse exemplo de seguro, ele precisa, como é regulamentado aqui para esse tipo de seguro, ele precisa fornecer comprovação de renda, para quem não é cidadão, principalmente documentos que comprovam status imigratório aqui. Então, ele precisa fornecer alguns documentos. Então, a área de documentação aqui precisa não só coletar esses documentos com os clientes, mas também precisa, digamos assim, interagir no marketplace, enviar esses documentos para que o cliente não corra o risco, eventualmente, de ficar sem plano, coisas do gênero, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso, pessoal, é que, via de regra, não só no setor de seguros, mas em qualquer tipo de empresa, as empresas, elas, para operarem, elas precisam, para que elas possam vender e entregar, elas têm que executar uma série de atividades. Essas atividades, via de regras, elas estão ligadas a alguns processos, sejam eles processos de marketing, de vendas, de back-office, de atendimento ao cliente, de logístico e assim por diante. Então, isso é um fato. Você querendo ou não, se você está numa empresa, independente da posição que você está, você lida com esse tipo de desafio, que você está operando uma atividade, um processo onde ele pode ou não ser automatizado. Isso pode determinar, como se diz, a eficiência que a sua empresa oferece, pode ter no dia a dia. Tá? Deixa eu voltar aqui e compartilhar minha outra tela, para a gente voltar aqui na apresentação feita, essa explicação inicial. Tá? Então, vamos lá. Então, vocês devem estar vendo aí minha outra tela. Eu queria avançar aqui, dado essa introdução, explicar e mostrar como que a gente, então, trabalha ou como que a gente pode buscar a automação nesse contexto. Como que a automação pode ajudar que as nossas operações elas sejam mais eficientes. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem. Antes de mostrar aqui no detalhe, trazer alguns dados para vocês interessantes, onde mostra assim, o quanto que isso pode impactar uma operação. Isso daqui é uma pesquisa do Ibope Connect, onde mostra que processos de negócio, né, quando se trata de processo de negócio, 60% das ocupações, ou seja, das posições de trabalho, elas poderiam economizar pelo menos 30% do trabalho, ou do tempo, na verdade, com automação. E aqui já é um número defasado, porque isso é de uma aula já de algum tempo que eu uso esse slide e a gente ainda não tinha esse boom que a gente está vendo agora de inteligência artificial, que inclusive eu vou mostrar algumas coisas muito interessantes nessa aula de hoje para vocês. Tá? Então, ou seja, certamente a gente já tem um potencial de economia de tempo muito superior a esses 30% hoje, tá? Mas esse é um fato interessante. Outro aqui, o dado aqui do Gartner, onde mostra que, em média, as empresas perdem 25% das oportunidades de vendas devido a processos ineficientes no que diz respeito à gestão de leads e à falta de automação do CRM. Ou seja, na real, pessoal, o que a gente está vendo aqui é que muitas empresas deixam simplesmente dinheiro na mesa por falta de automação. Ou seja, as empresas elas poderiam só se implementassem melhor esse contexto de automação que a gente está abordando aqui nessa aula de hoje, elas poderiam aumentar em pelo menos aí 25% seu resultado se fossem mais eficientes, e aí a automação certamente pode ajudar e muito nisso.
tá? E o que a gente costuma ver, assim, muitas vezes não é nem necessariamente por falta de tecnologia, mas muitas vezes as empresas subutilizando as suas ferramentas. Às vezes a empresa tem lá uma baita ferramenta, uma baita solução tecnológica, digamos assim. Não vou falar de solução, vou chamar de plataforma ou ferramenta. Mas não consegue explorar o seu maior potencial, ou o seu melhor potencial, na verdade. Outro dia eu estava dando consultoria para uma empresa aí no Brasil, uma grande indústria do agro aí, e essa empresa, ela usa ainda Salesforce, né? E baita ferramenta, baita plataforma. Mas a gente foi percebendo que eles estavam, a analogia que a gente fez, né, que eles estavam com uma Ferrari na mão, mas dando voltinha no quarteirão, porque não explorava o maior ou melhor potencial desse tipo de ferramenta. Seja por falta de conhecimento, por falta de estratégia, por falta de processos adequados, ou seja, usando, nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo, um CRM como esse, quase como um tirador de pedidos. E aí você olha assim, mas vocês estão usando o CRM só para gerar orçamento e alguns poucos controles aqui de operacionais do fluxo de venda? E cadê os insights que o CRM poderia trazer para permitir vendas cruzadas, por exemplo, poder permitir que os vendedores saibam priorizar suas atividades de acompanhamento da carteira de clientes, ou seja, uma série de insights que eles mal sabiam que o CRM poderia ajudar. Quer dizer, usando o CRM quase como uma ferramenta só de, digamos assim, um gerenciador de contatos, quase como uma agenda eletrônica, tá? E, obviamente, o CRM, ele hoje em dia, ele pode oferecer muito mais do que isso. Inclusive, muitas das ferramentas de CRM, inclusive a Zoho, nosso apoiador aqui, tem no próprio CRM de vendas um orquestrador de automações, de processos, para fazer com que todo esse potencial tecnológico ele se reflita na experiência interna, maior eficiência interna, isso reverberando na ponta para o cliente sendo poder passar a ser atendido mais rápido, com qualidade, assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer, o que eu quero mostrar como que vocês podem também trabalhar melhor esse tema nas operações de vocês aí, não deixar de fazer trabalhos manuais, né? Eu falo assim, será que quem trabalha para quem? Será que é o CRM, o sistema, seja ele qual for, que trabalha para a empresa ou a equipe que precisa trabalhar, servir o CRM, né? Então, isso a gente precisa mudar esse cenário, é um pouco do que eu quero exemplificar e mostrando para vocês. Eu não sei quem já ouviu falar na metodologia de Sísifo, mas Sísifo era um personagem, um personagem mitológico, né? Onde na mitologia conta lá que Sísifo, ele aprontava muito, até um ponto que ele foi condenado a empurrar uma pedra ladeira acima, e sempre quando essa pedra chegava lá no topo da montanha, essa pedra rolava a ladeira abaixo, ele tinha que pegar novamente essa pedra e subir, e essa era a vida de Sísifo a todo tempo, todos os dias. E essa é a rotina, infelizmente, que muitos gestores, muitos profissionais lidam no dia a dia, onde eles têm um trabalho super burocrático, né, impactando no resultado final da empresa, ou seja, portanto, impactando que a empresa ela avance. Então, quando você vê uma empresa patinando, muitas vezes pela falta de organização que faz com que o time ele esteja executando, às vezes até sem saber, muitas vezes sem saber o motivo real, o significado daquilo, onde aquilo poderia ser simplesmente executado pelo próprio sistema, que às vezes está disponível, eles só não usam, né? E já que a gente está falando também de CRM aqui, se o CRM ele não é utilizado, se o time de vendas não alimenta o CRM, né, a empresa ela não tem histórico do que está acontecendo, ela não consegue priorizar as atividades, ao mesmo tempo os dados que vão estar ali disponíveis, eles não vão ser confiáveis para apoiar, por exemplo, um processo de tomada de decisão, ou seja, é vital, portanto, fazer com que as pessoas, elas utilizem bem o sistema,
Mas isso não pode significar sacrificar também o tempo que essas pessoas poderiam estar investindo, por exemplo, com o cliente, para fazer burocracia em sistema. O que é fazer burocracia em sistema? Fazer burocracia em sistema é o que eu acabei de dizer, fazer com que um vendedor tenha que manualmente acessar 20 telas para consultar, para chegar numa informação, ou de repente ter que alimentar mais outras 15 telas para encerrar um atendimento. Isso a gente, não adianta, eu costumo falar também, não adianta falar de experiência do cliente se você não trata a experiência do seu colaborador. Então, eu sei que aqui a gente tem uma audiência mista, né? Tanto analistas, mas muitos gestores aqui também. E isso é muito negligenciado. Eu já vi empresas simplesmente jogarem no lixo milhões investidos em sistema, em consultoria, porque não olham para esse aspecto da experiência interna. E como que os processos eles precisam fazer com que, permitir que esses sistemas eles sirvam de fato à empresa, tá? Então, de novo, quem trabalha para quem? É o CRM que trabalha para você aí, para a sua equipe, ou é você e a sua equipe que precisa gastar um tempo que não precisaria com ferramenta de CRM? Porque no final o que a gente precisa fazer é com que o CRM ele empodere de fato a equipe, que a equipe ela tenha os insights sendo apresentados para ela de maneira, hoje, automática. Não tem porquê, porque a tecnologia está disponível. A gente vai ver alguns exemplos aqui, eu quero mostrar para vocês. Então, é isso que a gente precisa fazer. É quase como dar superpoder para as nossas equipes. É usar a tecnologia ao nosso favor. Então, ainda complementando aqui, um ponto importante que a gente pode observar, antes de eu falar de algumas oportunidades que a gente tem, e você aí certamente pode ter na sua operação para automatizar alguns processos, eu quero fazer primeiro aqui um alerta, né? Porque às vezes você fala, vamos fazer automação aqui, então basta contratar o sistema e está tudo certo, né? Mas, na verdade, não é só isso. Então, vamos entender um outro ponto importante. Antes de você sair, às vezes, está disponível agora ChatGPT, está disponível um CRM que já tem módulo de automação, então vamos trabalhar com isso. Mas a gente precisa ter consciência para que isso funcione de fato. A gente precisa levar em consideração alguns elementos importantes aqui. Eu queria mostrar isso para vocês e para que vocês realmente tomem cuidado na hora de trabalhar de maneira correta esse aspecto da automação. Então, quando se faz... Essa que eu vou mostrar para vocês, é uma tríade clássica, mas eu vejo muitas empresas negligenciando esse equilíbrio que precisa haver nessa tríade. Mas eu quero reforçar aqui com vocês de qualquer forma. Vamos entender que, independente do sistema, eu tenho aqui um aspecto de processos. De um lado eu tenho processos aqui. De um outro lado aqui, eu posso ter tecnologia. E a outra perninha aqui dessa tríade é ter aqui pessoas. E certamente esse é o mais importante. Mas hoje eu não vou dar tanta ênfase a essa perninha de pessoas, eu vou focar mais no aspecto aqui de tecnologia, mas não esquecendo, e por isso que eu trouxe a tríade, que a gente precisa ter esse olhar desse conjunto. E eu falo isso porque no início, como eu estava contando para vocês a minha história, eu trabalhava principalmente com isso aqui. Então, a nossa empresa era procurada principalmente para ajudar a trabalhar com esse aspecto da tecnologia. Então, eu quero, eu quero trocar o meu CRM, ou eu quero implantar um CRM, ou seja, nós éramos procurados para isso. Mas se a empresa, e aí se a gente extrapolar um pouco mais, não só olhar CRM, mas se a empresa achar que é só, vou colocar um RP novo, eu vou colocar o ChatGPT agora, né, para melhorar a produtividade, achar que só isso resolve, é um problema, tá? Do outro lado, o que a gente precisa observar, né? Então, se a gente tem,
então é só eu trabalhar a tecnologia aqui e esse aspecto de pessoas, né? Então, o que é trabalhar a tecnologia aqui e esse aspecto de pessoas, por exemplo, tá? A gente fala que se a empresa ela está olhando só para isso, tá? Ela tem aqui, ó, tecnologia, portanto, mais pessoas. A gente fala que ela tem aqui muita confusão, tem muita também inconsistência. E por que isso? Porque pensa o seguinte, não basta eu ter o chat GPT disponível ali e ter as pessoas até que saibam operar o chat GPT, se eu não tenho processos que guiem de que forma eu vou usar esse ferramental. Não basta ter lá o chamado melhor CRM, se eu não tenho um processo aqui cuidando. Eu posso até ter pessoas que sabem operar o CRM, mas se elas não usam aquilo orientadas para um processo onde dizem para ela o que elas precisam fazer, em que momento, ela vai ter um ambiente que não vai levar necessariamente aos melhores resultados. Da mesma forma que não basta ter somente um olhar aqui para processos e tecnologia. E por que não basta ter só um olhar para processo e tecnologia? A gente costuma falar que se esse é só o olhar, a gente vai ter um ambiente de alienados. Por que alienados? Porque tem lá o processo, tem a tecnologia, mas as pessoas não foram necessariamente treinadas, capacitadas, não mostraram o significado. Então, um time basicamente se reuniu e falou, ó, esse aqui é o processo, esse daqui são as ferramentas, mas esqueceram de trazer as pessoas para a mesa. Você pode achar que isso é pouco usual, mas, infelizmente, é uma das coisas que a gente mais vê por aí, empresas de todos os tamanhos. Tem processo, tem tecnologia, mas as pessoas não são envolvidas. Ou eu trabalho, então, a outra perninha aqui cadê aqui? A outra perninha aqui de processos e pessoas, mas não tenho tecnologia. Então, é uma frustração completa aqui. Porque a empresa até define um processo, um guia ali, as etapas que mostram como que ela vai chegar a um determinado resultado, né? E aí eu estou falando independente da área, tá? As pessoas foram treinadas, mas falta ferramenta. Então, ela não consegue desempenhar bem o trabalho dela porque falta tecnologia. Ou seja, o que a gente precisa buscar, pessoal, é isso aqui, é esse alinhamento entre processos, pessoas e tecnologia. Eu falava que é uma tríade clássica, mas que ainda vejo, muitas vezes a empresa, agora meu concorrente está usando o CRM XPTO, então basta a gente colocar esse CRM que os problemas estão resolvidos. Ou, não, eu preciso aqui trabalhar meus processos, mas não busca o equilíbrio. Então, o que a gente precisa no final do dia, e para vocês terem isso como pano de fundo, que na hora de pensar em automação, você precisa levar em consideração esses três elementos. Senão a chance de você não ter, digamos assim, êxito também com o que a automação poderia entregar, ela é muito grande. Pessoal, eu estou falando demais, tá tudo bem? Está fazendo sentido para vocês aí? O Geraldo disse que não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá chegando aí para vocês, pessoal? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Acho que pelo meu monitor aqui de apoio, parece que está tudo certo. Se eventualmente não estiver chegando, pessoal, me deem um feedback aí, tá? Mas eu vou seguir e não queria deixar de mostrar esse contexto importante. A Jaqueline está falando aqui, oportunidades de automação é o que aparece, é isso mesmo. E eu queria mostrar o desenho que vocês não viram. Deixa eu só projetar aqui, eu estava desenhando aqui, então feito um doidão aqui, vocês não viram o desenho. Deixa eu mostrar aqui, só para vocês verem o que eu estava querendo mostrar. O desenho, basicamente, que eu tinha feito era esse aqui, ó, pessoal. Essa tríade aqui. Então, entre processos, pessoas e tecnologia. Isso não é eu que inventei, existe aí há vários anos,
mas que, infelizmente, muitas empresas negligenciam, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Joia. Ó, o Renato está aí também. Fala, Renato, tudo bem? Obrigado aí por estar participando também. Vamos lá. Então, estou compartilhando aqui minha outra tela. Cadê? Joia. Vamos dar sequência aí à apresentação. Cadê? Então, oportunidade de automação. Quando a gente, vamos trazer aqui para o nosso universo de CRM, quando a gente fala de automação, existem várias coisas que a gente pode automatizar diante da jornada que o cliente percorre. Desde o momento que ele está considerando a nossa oferta até o momento que ele está sendo, digamos assim, já servido depois de ter comprado algo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, só na dinâmica de vendas, por exemplo, alertas de todo gênero para vendedor, alerta para o vendedor saber quando ele precisa fazer um follow-up com o cliente, quais são os clientes que ele deve priorizar, alertas também que podem servir à interação com o cliente. Muitos desses alertas são baseados no que a gente chama das réguas de comunicação. Então, uma régua de comunicação, ela vai determinar, por exemplo, quais canais, em que momento, com qual frequência eu vou interagir com os meus clientes. Para que isso? Para que eu cumpra algum determinado objetivo. Seja facilitar, encurtar o ciclo de venda, seja para que eu estimule esse cliente a comprar um produto correlato àquele serviço que ele já contratou anteriormente, e assim por diante. Então, isso é automação. Isso só acontece se eu tenho uma automação por detrás. Senão, eu precisaria ter, e o que seria inviável, dependendo do volume de clientes, pessoas tendo que disparar essas interações, seja por e-mail, WhatsApp, rede social, manualmente. Ainda vejo muitas empresas ao mesmo tempo fazendo isso de forma manual. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter um ambiente assim, onde hora é feito, hora não é feito. Então eu preciso ter essas réguas, por exemplo, de comunicação orquestradas para que essas interações aconteçam de forma automática. Tá? Follow-up, né, acompanhamento de carteira de cliente. Então, pensa numa operação de vendas onde cada vendedor cuida de uma certa carteira de clientes. Para manter esses clientes fidelizados, ele precisa ter um contato permanente, frequente com esses clientes. Pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, ter algum tipo de interação, obviamente dependendo do tipo de produto ou serviço. Mas o fato é, se o cliente ele perceber que ele está desassistido, ele pode buscar uma outra opção. Ele ter uma percepção, por exemplo, que ele está esquecido. Então, a automação ajuda a evitar que leads e clientes eles sejam negligenciados. Né? O que é ser negligenciado? É não ter contato. Então, o vendedor está preocupado em atender um novo lead e esquece de cuidar da sua carteira de clientes. A automação pode ajudar esse vendedor a não perder o timing e o cuidado que ele faz ou precisa ter com os seus clientes. Redistribuição de leads. Vamos imaginar que eu tenha no meu processo, assim, olha, se aquele lead, ou aquele cliente não teve pelo menos uma ligação no mês, ele vai ser atribuído para um outro vendedor. Eu posso fazer isso de forma manual, eu ter que filtrar lá no sistema, buscar um relatório de quais são os clientes que não tiveram ligação, ou eu posso ter uma rotina automatizada que automaticamente fica monitorando isso. Passados 30 dias, aquele cliente não teve uma ligação, o que vai acontecer? Ele vai ser automaticamente reatribuído para um outro cliente. Isso, em muitas operações, você tem uma dinâmica como essa e a automação pode ajudar que isso aconteça de forma mais automatizada. Onboarding de clientes, fluxos de aprovação, ou seja, existe uma série de processos, né, rotinas que podem ser automatizadas. E o que acontece? Eu preciso, para que eu tenha um funcionamento adequado disso, eu ter primeiro clareza do processo. Né? O que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é um típico processo de atendimento inicial a um cliente, um atendimento comercial, onde começa aqui com um lead que chegou e eu tenho uma série de atividades que precisam acontecer.
Então, disparar o e-mail para o cliente, fazer o agendamento, acompanhar se esse cliente respondeu ou não as mensagens, ou seja, eu preciso eventualmente alimentar também o CRM. Então, são ações que podem acontecer de forma manual, ou eu posso identificar aqui nesse fluxo ações que podem ser executadas de forma automática, né? Por exemplo, disparo de e-mail. Posso ter um gatilho que pode ser a chegada daquele lead no CRM. Isso pode ser o gatilho que vai fazer com que um e-mail e uma sequência de atividades sejam desencadeadas. O disparo de um e-mail, monitorar a partir desse e-mail se o cliente abriu ou não, se ele não abriu, o que vai acontecer? Se ele clicou ou não. Então, era esperado que ele clicasse, por exemplo, num link de agendamento para uma conversa e ele não fez isso, e aí eu vou agora não mais disparar um e-mail, eu posso já ter uma automação que vai mandar um WhatsApp para esse cliente, para buscar, de repente, ter o feedback, tá? O agendamento da reunião, que hoje você não precisa necessariamente ter um contato ali para agendar, quer dizer, o próprio cliente pode ter acesso a uma agenda eletrônica ali do consultor que vai atender, né? Coisas desse tipo podem ser automatizadas. Porque no final, o que a gente quer com isso? A gente quer que as automações não só ajudem a empresa a operar com uma melhor eficiência, com maior eficiência, né, portanto, mas também que ajude a melhorar na ponta a experiência do cliente, né? Como eu falei, essa automação, ela vai guiar a experiência, a jornada do cliente de ponta a ponta. Desde o momento que ele ainda não é o cliente, né, portanto, leads, até o momento onde esse cliente ele passa a precisar contar com o serviço de atendimento ao cliente, né? Ele tem demandas, dúvidas, problemas, ele precisa ter alguém do outro lado que responda, que atenda, tá? Então, a automação ajuda nisso. Um ponto essencial, e é o que a gente viu naquela tríade anterior, pessoal, eu preciso ter processo. Então, não adianta eu ter a tecnologia, ter o CRM que vai me permitir construir essas automações, essas réguas, integrar sistemas, se eu não tenho qual que é o meu processo. Então, o time, ele precisa, a empresa, a equipe precisa ter clareza dos processos, né? Eventualmente, quando isso não se tem o processo, eu preciso olhar, reunir uma equipe para elaborar, planejar esse processo. Às vezes eu tenho um processo e eu quero identificar nesse processo o que pode ser automatizado. Então, da mesma forma, eu preciso envolver pessoas para que eu passe a ter um olhar sobre, seja um processo de vendas, um processo de atendimento, entender quais são as etapas, as ações, as atividades que estão presentes nesse processo. Então, eu preciso listar essas atividades e entender qual que é a sequência, a interdependência também entre essas atividades. Então, isso não acontece assim sozinho, quer dizer, alguém, não, preferencialmente não só uma pessoa, mas um grupo precisa parar, olhar para uma determinada atividade, um determinado processo e entender quais são essas atividades que acontecem, principalmente as atividades manuais, tá? Que demandam tempo ou toma muito tempo da equipe, tá? E é essas atividades onde a gente pode identificar oportunidades de automação, quer dizer, como que a tecnologia pode ajudar na automação. Existem vários tipos de automação, tá, pessoal? Você pode automatizar o chat, né? Você tinha lá no início, né, o chat, que é aquela ferramenta que permite uma comunicação entre o visitante de um website ou do seu aplicativo com o cliente, né, ou com o usuário interno, desculpa. E hoje você pode fazer com que, através de robô, né, por isso de chatbot, essa conversa ela seja mais automatizada. Então, o robô pode, por exemplo, pré-qualificar um lead antes de mandar para um agente fazer o atendimento. Ele pode buscar mais informações sobre o contato antes de ocupar uma PA de atendimento, antes de ocupar um analista de atendimento. E, às vezes, o cliente, a demanda dele é uma demanda que um bot ali ele pode resolver certamente num mecanismo como esse, tá? Você tem um outro tipo de automação aqui, a automação de marketing. Você tem na automação de marketing a possibilidade de orquestrar campanhas usando vários canais de interação, como e-mail,
WhatsApp, SMS, enfim. Você usa aqui a automação de marketing para isso. Você tem também o RPA, que é a automação também baseada em robô, onde o RPA ele simula comportamento humano. Inclusive, nesse setor de insurance que eu falava, que a gente tem atendido aqui, a gente fez várias coisas usando o RPA, né? Então, onde você faz com que um robô desse tipo, ele possa acessar vários sistemas, trazer as informações que a gente precisa, onde que, sem isso, precisaria de uma pessoa tendo que executar isso manualmente, tá? Depois eu dou um exemplo melhor sobre isso, tá? E você também tem orquestradores de integração que automatizam o processo. Porque hoje em dia é muito comum você ter, num contexto empresarial, vários sistemas que eles estão orbitando em torno dos processos, em torno do cliente. Então, desde um sistema de formulário para captar dado de cliente, um sistema de assinatura digital, assinatura eletrônica, o próprio CRM, o RP, ou seja, existem vários sistemas que orbitam em torno do cliente e eu preciso orquestrar essas integrações, né? No passado, isso era muito desafiador. Eu precisava de equipes muito especializadas, técnicas, para desenvolver essas integrações, era caríssimo. Levava-se muitas vezes muito tempo para desenvolver essas integrações e hoje a gente tem orquestradores que permitem com que eu já faça isso que eu, sei lá, gastaria semanas, meses, poder fazer em horas, em dia, é algo que tem facilitado muito, muito mesmo, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui, eu tô falando e esqueci de perguntar. Tá tudo bem, tá chegando, tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Me deem um feedback aí. Para quem está acompanhando, está fazendo sentido, algum comentário, alguma dúvida, é o tempo de eu beber uma água também. O Geraldo aqui sim, Renato alto e claro, tá meio barulho aqui hoje, pessoal, desculpa aqui o barulho de fundo, mas acho que agora ficou mais tranquilo. Vamos lá. Então, já que está chegando aí para vocês, deixa eu continuar aqui na sequência, tá? Eu queria só falar um pouco melhor sobre cada um desses tipos de automação. Por exemplo, o chatbot, pessoal, ele não é só um recurso que precisa estar disponível no website da empresa de vocês. Quer dizer, o chatbot ele pode estar embarcado no aplicativo que eventualmente sua empresa tenha. O chatbot ele pode funcionar em outros canais, como o WhatsApp. É muito comum hoje em dia. Aí no Brasil é muito forte, né, o WhatsApp, né? Um dos principais canais de comunicação, atendimento hoje, certamente, com clientes, e você pode colocar um bot ali para pré-qualificar um atendimento, para prestar algum tipo de auxílio, informação para os clientes, o chatbot funcionando em redes sociais também, como o Facebook Messenger, no direct do Instagram, por exemplo, é também uma forma, e aplicativos diversos, tá? Então, é um pouco do que o chatbot vai fazer para cumprir esse propósito de muitas demandas que não precisa ocupar o tempo de uma pessoa, elas possam ser resolvidas de forma totalmente automatizada. E hoje, com essa coisa do fácil acesso a recursos de inteligência artificial, isso está muito fácil também você humanizar a conversa, você trazer mais contexto de informação para essa interação, então é algo que cada vez mais faz sentido a gente buscar implementar nos nossos processos, tá? A automação de marketing, como eu falei no início, ela vai permitir que a gente possa orquestrar especialmente disparos, sequências de e-mail, de SMS, de WhatsApp, baseada em réguas, por exemplo, de comunicação. Então, vai permitir que eu, desde capturar um lead a partir de uma landing page, aqueles formulários, mas não basta só capturar, eu preciso nutrir. Então, a automação de marketing vai permitir que eu crie estratégias de nutrição, ou seja, disparos de e-mail, SMS, para ir aquecendo, de certa forma, essa base de leads e clientes até o ponto que ela esteja pronta, por exemplo, para comprar. Hoje em dia, vale dizer que essas ferramentas estão cada vez mais sofisticadas, permitindo que eu possa, digamos assim, plugar no meu website, no website da minha empresa e saber também o comportamento daquela pessoa no website, isso determinar o quão quente, né, o quão pronta ela está para comprar. Então, se eu sei que ela está visitando determinadas páginas, e em função disso eu posso usar
como um gatilho para acionar essa pessoa, para mandar para o meu time comercial. Então, eu posso usar esse tipo de dinâmica para facilitar aí o processo de atendimento ao cliente também, tá? O RPA, como eu falo, o que é? Nada mais é do que um mecanismo onde, através da tecnologia aqui, a gente cria robôs onde eles cumprem a função de humano. Então, por exemplo, vamos imaginar um humano, e aí eu vou trazer, por exemplo, aqui de insurance, que essa é uma atividade que a gente automatizou aqui, bem legal para empresas de seguros aqui, para corretoras, agências de seguros, onde a agência, ela tem, de um lado, o cliente e tem, de um lado, digamos assim, o órgão que regula, que é o governo aqui, e ele regula um determinado tipo de seguro-saúde aqui. E essa agência, ela precisa, de tempos em tempos, consultar nesse, digamos assim, nesse marketplace de saúde aqui, informações sobre as aplicações que os clientes fizeram. Então, lá é onde vão estar, eventualmente, demandas que o cliente precisa cumprir, fornecer documentação que ele precisa cumprir, ações que o cliente, a agência, precisa, inclusive, ajudar o cliente a garantir que ele forneça para o governo, senão ele está sujeito a perder aquele benefício que ele ganhou, por exemplo. Tá? Só que, por vários motivos, não se tem uma integração direta com esse sistema. Então, a gente desenvolveu um robô aqui que ele simula esse trabalho que o humano faz, de logar lá no sistema do governo, de achar quem são os clientes, de trazer aquelas informações que estão sendo pedidas para um determinado cliente, ou seja, o robô faz isso, traz para dentro do CRM essas informações e aí, a partir daí, gera os insights, os alertas para que o time que cuida dos clientes possam acompanhar as atividades que precisam ser realizadas, né? Então, o que o robô pode fazer? Não só logar no sistema, mas ele navega, ele pode fazer, como o nosso robô aqui faz, ele faz download de arquivos, ele lê o arquivo, né? Faz o OCR de arquivo, essas informações ele grava no CRM, não só grava, mas gera os eventos de atividades que precisam ser realizadas com a base de clientes. Então, esse tipo de mecanismo funciona em qualquer aplicativo, ele pode copiar arquivo, ler anexo de e-mail, fazer leitura de PDF, de documentos, né? Enfim, fazendo conexões aí com outros sistemas, tá? Existem ferramentas que permitem fazer esse tipo de plataformas, né? Que algumas delas permitem desenvolver esse tipo de mecanismo, tá? Bom, e para a gente ir fechando aqui a aula de hoje, aqui, eu queria dar ênfase nos orquestradores de automação, junto com o aspecto de inteligência artificial que a gente está acompanhando hoje. Dá uma olhada aí, pessoal, nesse vídeo para vocês verem. Bolsonaro sancionou a lei que torna o Código de Trânsito menos rigoroso. Entre outros pontos, o texto aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas para quem tem até 50 anos e dobra o limite máximo de pontos por infrações de motoristas profissionais para efeito de suspensão da habilitação. Tá aí. Ou seja, não é o Silvio Santos na bancada do Jornal Nacional, né, pessoal? Isso é recurso de inteligência artificial que é capaz de clonar voz, clonar o vídeo, também não é o Papa vestido com essas roupas, ou seja, a inteligência artificial, ela está disponível de uma forma como a gente nunca viu, quer dizer, não é algo novo, a inteligência artificial, mas a forma como ela está acessível hoje é algo que permite, não só que a gente possa brincar, como muitas pessoas estão brincando com o ChatGPT, fazendo pergunta, mas a gente pode trazer esse tipo de acesso para as nossas estratégias de CRM, as nossas estratégias de negócio, e por que não as nossas estratégias que vão permitir automatizar os nossos processos. Ou seja, quando a gente, então, portanto, junta esse conceito de automação que eu trouxe para vocês no início com inteligência artificial, o poder que a gente tem com isso para tornar mais eficiente as nossas empresas é muito grande. Eu quero dar um exemplo para vocês, mostrando aqui o que a gente pode fazer com isso. Para isso, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu estou com 300 mil abas abertas, mas vai dar certo. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento de uma e vou aqui na outra trazer
Eu vou trazer o Zorro, já que o Zorro está apoiando, eu vou mostrar algumas automações que a gente faz com o Zorro aqui, para vocês verem como que a gente pode combinar a orquestração de integração, automação e inteligência artificial, tá? Então, abriu aqui, deixa eu dar um ESC aqui. Joia. Agora vai. Então, deixa eu arrastar uma tela. O que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Deixa eu compartilhar. Eu vou mostrar aqui o que a gente pode fazer com a combinação desse tipo de recurso, tá? Deixa eu arrastar aqui. Cadê? Tá aqui. Então, vamos lá. Esse aplicativo aí que eu vou colocar aí na tela para vocês é o Zorro Flow. Ele é um dos produtos da Zorro. O que ele faz? É uma ferramenta que orquestra integração de sistemas e, ao mesmo tempo, automatiza processos. Então, o que acontece? Aqui eu vou mostrar como que a gente poderia, com automação, inteligência artificial, resolver um problema, talvez uma dor, que muitas operações de vendas podem enfrentar, que é a agilidade de trazer, de repente, permitir que os profissionais de vendas, SDRs, vendedores, tenham mais informações, consigam atender melhor os seus possíveis novos clientes, né? Então, o que essa automação vai fazer? Eu vou mostrar em alguns passos aqui como que a gente pode construir. Vamos imaginar que tem um time de SDR agendando reuniões para vendedores. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha um vendedor, um SDR que agendou uma reunião para o Renato, que está aqui na live aqui com a gente. Então, o Renato é o vendedor e recebeu uma agenda de um SDR, que ele vai precisar se reunir com um determinado cliente para, enfim, poder converter, transformar aquele lead num cliente. E o Renato, como um bom vendedor, ele precisa, para que no dia da reunião ele esteja preparado, buscar informações sobre esse cliente, ele precisa não só ter esse dado no CRM, que vai acontecer essa reunião em determinado dia e horário, mas ele precisa, antes dessa reunião, se preparar. Então, olha que interessante. Deixa eu colocar meu monitor aqui de uma outra forma. Agora vai dar certo. Então, olha que interessante. Como que é usar esse tipo de mecanismo, tá? Então, aqui eu vou olhar para baixo para o monitor. Deixa eu colocar o monitor aqui agora, que acho que vai facilitar. Que aí eu olho pelo menos para o lado, não fico cabeça baixa aqui. Então, vamos lá. Eu vou configurar aqui, em poucos passos, uma integração onde eu vou conectar o meu CRM aqui, que no caso é o Zorro, e o meu CRM, eu quero usar como gatilho o agendamento de uma reunião. Então, eu vou usar aqui um gatilho já pronto aqui, que é... Cadê? Esse aqui. Então, toda vez que... Deixa eu escolher aqui o CRM. E o módulo é o módulo de reuniões. Tá? Então, toda vez que uma reunião for agendada, isso vai servir como um gatilho aqui para a nossa automação. Então, veja que o que eu vou mostrar aqui não precisa de escrever código, nada disso, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Um ponto importante. Lembra que é uma reunião que o Renato vai receber e ele precisa ter um contexto para fazer essa reunião. Então, ao invés dele ter que gastar um baita tempo lá pesquisando sobre a empresa, vamos usar a tecnologia que está disponível hoje para fazer isso pelo Renato? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou usar aqui o ChatGPT para fazer o quê? O ChatGPT, ele vai receber essa informação da reunião que foi agendada, tá? E ele vai, digamos assim, buscar informações e resumir uma abordagem que o Renato poderia fazer com esse cliente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou escolher aqui qual que é o modelo do ChatGPT, eu vou escolher esse novo aí, que é o ChatGPT 4 Omni aí, tá? E vou passar o prompt, tá? Eu já tenho na minha colinha aqui o prompt pronto, para não precisar gastar tempo escrevendo aqui. Mas, basicamente, o que o prompt faz, ó? Minha empresa trabalha vendendo sistemas de CRM, ele fazer uma reunião com os gestores de vendas e marketing da empresa que
foi agendada a reunião. Então, é uma variável que foi passada aqui, que é o nome da empresa lá. Faça uma pesquisa na internet sobre essa empresa e resuma os pontos mais importantes sobre a empresa e sugira uma abordagem usando o spin selling para que o vendedor use com o cliente, ajudando a vender melhor o sistema de CRM. Basicamente, esse é um prompt, poderia ser mais elaborado, mas um prompt simples aqui, né? Então, deixa eu só confirmar se a variável está certa aqui. Para não... Deixa eu ver. Acho que tá. Se não tá, eu tenho outro aqui prontinho. Então, fiz aqui esse pedido para que o ChatGPT processe, tá? Essa informação. E depois, o que eu quero que faça, tá? Eu quero que ele notifique o Renato agora, que aquela reunião foi agendada, e não só isso, eu quero trazer as informações já para que ele não precise gastar tempo pesquisando sobre a empresa. Então, eu vou usar aqui um outro sistema. Então, ó, por enquanto, eu tinha usado 2 sistemas, o CRM, o ChatGPT, e agora eu vou usar um outro sistema aqui, que é o Click, que é um comunicador interno, tipo um Slack da vida, tá? Então, eu vou... Cadê aqui? Click. Eu vou aqui mandar uma mensagem como um robô. E essa mensagem, basicamente, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o retorno do ChatGPT. Então, eu vou dizer aqui quem que vai receber essa... Vou colocar o meu usuário aqui. E quem que vai receber essa bot CRM, por exemplo. E vou colocar aqui a mensagem que precisa aparecer. Basicamente, ó, uma reunião com a empresa acaba de ser agendada e atribuída para você. Abaixo as principais informações. E aí, eu vou passar aqui parâmetros também sobre essa reunião. Então, qual que é o nome da empresa, a data da reunião. Então, tudo isso já vai receber automaticamente. O Renato, né, no caso, né, vai receber essas informações já para ele poder trabalhar. Mas não só isso. Eu quero depois que ele faça o quê? Que ele atualize o CRM com essas informações. Tá? Então, eu vou pegar aqui o CRM. Zorro CRM. Poderiam ser outros sistemas, tá, pessoal? É que eu estou usando o Zorro aqui, tá? Então, vai ser um update aqui no CRM. Cadê? Update. Vou colocar aqui, vou escolher minha conexão, que já está pronta. O que eu vou atualizar? Vou atualizar o módulo de reuniões. Então, aquela reunião, eu vou gravar naquele registro de reunião, lá no CRM, essas informações que o ChatGPT trouxe, tá? Basicamente, eu venho aqui, eu primeiro preciso passar aqui qual que é o ID da reunião, que a gente já tem, que eu peguei lá em cima, né? Ela foi gerada. E aqui o que eu vou gravar no campo de observação da reunião. Deixa eu pegar da minha colinha aqui para não precisar digitar. Descrição. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. Então, informações sobre a empresa, eu trouxe o retorno lá do ChatGPT. Joia. Bom, então veja que eu estou usando aqui CRM, ChatGPT, Click, que é o comunicador, e poderia também usar um quarto sistema aqui, que eu vou mandar um e-mail também. Então, eu vou usar aqui o Zorro Mail e vou enviar um e-mail. Então, esse e-mail, como que eu quero esse e-mail? Eu vou marcar lá quem que está enviando o e-mail. Vou colocar o meu e-mail mesmo. Vou colocar aqui para quem eu estou enviando. Vou repetir meu e-mail aqui também. Vou colocar o assunto aqui do e-mail. Então, poderia ser a nova reunião agendada. E vou colocar as informações da reunião já com o resuminho do ChatGPT. Pronto. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, em alguns minutos, acho que menos de 10 minutos eu fiz com vocês uma automação entre 4 sistemas, né? 1, 2, 3, 4 sistemas diferentes, tá?
e resolvendo essa que é uma dor, que o Renato, como vendedor, ele precisaria gastar um tempo pesquisando na internet informações sobre a empresa e, enfim, isso aqui a gente está economizando todo esse tempo. E antes a gente precisaria, assim, certamente de desenvolvedores, ia levar dias, semanas, talvez, para desenvolver algo como esse, tá? Então, só para demonstrar. E aí, deixa eu executar para vocês, né, para não ficar. Deixa eu trazer o CRM aqui na outra telinha. Cadê o CRM? Vou mostrar o agendamento e vocês vendo isso acontecendo na prática, tá? Então, como que eu vou executar? Qual que vai ser o gatilho? Lembra? Era o agendamento da reunião. Então, estou abrindo a minha agenda aqui e vou colocar como se fosse uma reunião agora às 5 horas. Pensa que é uma reunião que poderia um SDR está agendando para o Renato. Nesse caso, no nosso exemplo, estou agendando a reunião para o meu usuário mesmo. Como eu sei que o Cristiano da Eleva está aí, eu vou colocar aqui, ó, Cristiano, me permita, vou colocar o nome da Eleva Brasil. Vamos ver o que o chat GPT vai processar aqui para a gente. Eu vou agendar, vou salvar. Eu vou criar. Joia. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, esse foi um gatilho para o sistema processar essa automação. Então, se tudo der certo, se eu fiz direitinho aqui, ele vai executar. Eu vou trazer aqui o log da automação para ver isso acontecendo, para ver se vai dar algum erro e tal. Ó, tá na fila para ser... Ó, tá processando já, vamos ver. A primeira coisa que eu vou receber tem que ser um alerta aqui no meu comunicador. Então, tem que chegar aqui um alerta dessa reunião. Vamos ver se vai chegar aqui. Ó, tocou o sininho, então chegou o alerta. Deixa eu abrir aqui, ó. Bot aula SPM. Então, vou clicar aqui. Joia. Então, vamos ver. Ó. Isso foi tudo que ele me mandou. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Ó. Vamos lá. Uma reunião com a empresa Eleva Brasil acaba de ser agendada e atribuída para você. Abaixo, as principais informações sobre a empresa. O nome da empresa, Eleva Brasil. Ele tem a data do agendamento da reunião, que é hoje, né? 26/6, 17 horas. Cadê? Ele me retornou uma mensagem aqui, acesso em tempo real à internet, mas ele trouxe algumas informações. Ele não processou, por algum motivo ele não processou as informações aqui da Eleva. Deixa eu ver se eu tenho um outro caso aqui desse bot, só para mostrar para vocês, tá? Esse daqui, ó, foi um exemplo que eu tinha dado com o Itaú, ó. O Itaú, ele buscou, ó, Banco Itaú é uma empresa, ele trouxe um resuminho de quem é o Itaú aqui, alguns destaques, tá? Presença global, e sugeriu uma abordagem spin selling, ó. Então, ó, ele fala o que é o spin selling e tal. O prompt poderia evitar essas coisas, tá? O prompt que foi passado lá para o chat GPT, tá? Que é só para efeitos didáticos mesmo. Então, ó, situação, objetivo, descobrir a situação atual do Banco Itaú e entender o contexto. Exemplo de pergunta, qual sistema de CRM você usa? Então, ele traz aqui, ó, como se fosse um guia de como aquele vendedor, como o Renato, por exemplo, poderia usar o spin selling aqui dentro de um contexto, não é de forma genérica, ele está trazendo aqui uma abordagem que ele poderia, de fato, usar com aquele lead, tá? Na nossa automação, se a gente voltar, deixa eu ver se ela terminou aqui, ó, completed. Então, terminou, ela não acabava aí, né? Então, o que ela fazia? Ela processava lá no chat GPT, mandava a mensagem no clique, atualizava o CRM. Vamos ver se ele atualizou o CRM. Eu vou abrir aqui, ó, nesse evento, dessa reunião, e teria que ter aqui no campo observador. Ó, trouxe aqui. Só que ele trouxe, por algum motivo, não processou. Não sei se alguma coisa da API aqui do chat GPT. No caso da Eleva, ele não trouxe as informações, mas seria como eu mostrei do Itaú. Ele preencheria aqui e depois o próximo passo seria mandar o e-mail, né? Então, ele deve ter disparado um e-mail. Deixa eu ver aqui. Vou abrir meu e-mail para ver se esse e-mail chegou. Ó, chegou, nova reunião. Tá aqui, ó. Ele só não processou por algum motivo lá no chat GPT, mas ele cumpriu, né, essa automação aqui. Então, veja, pessoal, o nível que a gente está hoje, né, de acesso, né? Porque o acesso aqui é a questão da facilidade de criar essas coisas. Vocês viram? Eu não desenvolvo no programa, mas em poucos cliques eu fiz algo que certamente precisaria... não estou vendo vocês aqui.
precisaria levar, talvez, alguns dias, talvez, para processar isso, tá? Agora que eu vi o Renato, manda aí o lead. Ó, você viu, Renato, chegou o lead, chegou já com o processamento aqui do ChatGPT. Então, isso aqui é um exemplo na prática, né, de como vocês também podem implementar esse tipo de automação nas empresas de vocês, tá? Pessoal, tá fazendo sentido? A gente está indo para a parte final aqui. Antes de eu fazer as considerações finais, deixa eu só voltar aqui no meu... Só me respondem aí o que vocês acharam, se vocês já estão usando alguma coisa desse tipo na operação de vocês, se gostariam de usar, me contem aí. E aí, antes de abrir para perguntas também, eu quero dar alguns recados finais, mas já finalizando, então, um pouco do que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Quer dizer, o poder que a gente tem para fazer automação, a importância disso primeiro, né? A importância de buscar automatizar processos de negócio, né? E a gente tem disponível hoje a tecnologia de uma maneira como a gente nunca teve, com uma facilidade que como nunca a gente teve também para implementar isso, né? Qualquer pessoa, né, até eu aqui consegui fazer uma automação desse tipo e certamente vocês também poderiam, tá? Então, é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Eu quero só ver aqui, antes de avançar, se vocês têm algum comentário, se chegou aí para vocês. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu ver no chat aqui. Ó, do Renato aqui, maravilha, Alex, deixa eu passar o seguinte, para ajudar a mostrar como funciona, eu fiz o seguinte prompt para o chat GPT e funcionou. Olha lá, vamos ver. Ó. Boa tarde, por favor, faça um breve report para mim da Eleva Brasil com base em informações disponíveis até o momento de sua atualização na internet. Legal. Então, o Renato aqui, ele propôs uma adequação do prompt, né? Então, isso ajudou com certeza a buscar. Ele buscou em 5 sites, ó, e trouxe aqui, ó, Eleva Brasil, uma empresa especializada em soluções de elevação e movimentações de cargas, autônomo mais de 15 anos no mercado. Então, é isso aí. Então, ele, por algum motivo, meu prompt deve não ter sido dos melhores, por isso que ele não trouxe, talvez, motivo, mas um bom exemplo aqui do Renato, tá? Deixa eu avançar aqui, pessoal, para já finalizando em respeito ao tempo de vocês, mas muito bom, Renato, obrigado aí pelo comentário. Deixa eu avançar e já ir finalizando essa aula de hoje. Eu quero aqui fazer um convite para vocês, para aqueles que querem, enfim, aprender mais sobre CRM, sobre esse tipo de recurso que está disponível hoje para a gente usar nas nossas estratégias. A gente tem disponível hoje o nosso curso de gestão estratégica de relacionamento com clientes. Esse era um curso que a gente fazia ao vivo, né? Mas a gente formatou ele numa versão online, gravada, com isso reduziu também o investimento para participar. Então, aqueles que tiverem interesse em participar do nosso curso de gestão estratégica de relacionamento com clientes, está o QR Code aí na tela, então vai ser muito legal tê-los para quem quiser com a gente, né, nesse curso. Aí está o conteúdo, tem um conteúdo bastante interessante sobre CRM, ele foi feito numa abordagem para tanto servir como uma visão estratégica para o gestor, mas ao mesmo tempo dar bagagem para o analista poder ter mais conhecimento para poder colocar no dia a dia as suas estratégias para rodar. Então, esse é o primeiro convite que eu quero fazer para vocês. Então, quem quiser, tá o QR Code e essa condição especial que a gente fez para essa versão, que é uma versão gravada, tá? Então, é só escanear o QR Code e vocês vão já cair para dentro, tá? E o outro convite, já que a Zorro está apoiando aqui os nossos webinars, a Zorro, a Zorro, não tem nem palavras, a Zorro é um dos fabricantes que hoje eu vejo com Fit, né, um dos melhores CRMs, certamente, do mundo, não só pela capacidade do próprio CRM, mas pela oferta, o portfólio de aplicações que já estão integrados a essa ferramenta, já de uma forma
pronta. Então, a Zorro tem vários aplicativos de gestão empresarial para que a empresa possa conectar desde do sistema de marketing, vendas, atendimento, outros sistemas que orbitam em torno desse contexto nosso aqui de CRM, com uma assinatura eletrônica. Então, é um baita sistema. A gente não só é usuário Zorro, mas a gente usa Zorro e implanta projetos Zorro. Clientes que usam Zorro contam com o nosso time também para adequar o Zorro em suas operações. Então, é uma empresa e um sistema que a gente recomenda de olho fechado. Para quem não conhece, está o QR Code, que vocês podem escanear, experimentar aí o Zorro CRM. E esse é um outro convite que eu quero fazer para vocês poderem tomar conhecimento dessa, que é um CRM muito, muito robusto e, ao mesmo tempo, fácil, né? Eu mostrei aqui um recurso que a gente tem de uma aplicação que conecta já de uma forma nativa com o Zorro, que é o Zorro Flow, e está aí disponível para vocês. Quem criar a conta depois vai ter disponível uma consulta com a gente pode agendar uma espécie de diagnóstico com vocês para entender o momento de vocês, a operação. Então, para aquelas empresas que eventualmente estejam buscando por colocar um novo CRM, por eventualmente estar colocando o CRM pela primeira vez, a gente vai poder fazer esse diagnóstico de forma gratuita. É só baixar não, né? Eu tô velho mesmo, né? É só criar conta aí pelo QR Code, não tem nada de baixar, é um SaaS. Então, cria a conta aí, e aí vai dar acesso gratuito por 30 dias, e além disso vai contar com esse nosso diagnóstico gratuito, tá? E para finalizar aqui, ó, essa aqui é mais um teaser, tá? A Zorro fez no ano passado um evento super bacana em Florianópolis, que é os CRM Summit. Eu tive o prazer de ser um dos palestrantes nesse evento no ano passado, e a Zorro vai repetir a edição em 2024, em dezembro, tá? Com uma presença ilustre aí do Jeb Blount, aí do Aaron Ross. Então, dois ícones aí em vendas, né? Em marketing e vendas. Vão ser as atrações principais desse encontro que vai acontecer em dezembro. E aqui é um teaser, por quê? Lembra que eu falei no início que a gente daqui para o final do ano vai fazer uma sequência de encontros aqui, de webinars, tá? Então, aqui, para quem quiser comprar seu ingresso, ele está disponível. Só que, para aqueles que acompanharem os nossos próximos webinars daqui para o final do ano, então a gente, obviamente, tem o controle pelas inscrições. A gente, no último webinar, que vai acontecer em novembro, a gente vai fazer o sorteio de alguns ingressos para esse evento. Então, para aqueles que acompanharem e tiverem a sorte aí de ganhar esses ingressos, não vão precisar pagar para estar lá em Floripa no dia 5 e 6 de dezembro, tá? Então, já conta a partir de hoje. Os próximos, todos que participarem dos eventos vão concorrer, desses nossos encontros, vão concorrer a ingressos para o CRM Summit 2024, tá? Então, esse é a minha dica para vocês, na verdade. Então, acompanhem aí os nossos próximos webinars, tá bom? Pessoal, antes de finalizar, então, agora eu quero abrir para perguntas, para ver se vocês têm alguma questão, algum comentário, quiser perguntar por chat, o Renato está falando que o Zorro Flow está cobrindo o QR Code, peraí. Deixa eu ver aqui. Vocês não estavam vendo nada. Hoje eu estou meio atrapalhado. Fazia tempo que eu não fazia. Agora sim, acho que vai. Renato, me perdoe, pessoal, me perdoa. Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê o que eu estava mostrando? Vou voltar rapidinho. Então, primeiro, como não estava aparecendo, o nosso curso. Quem quiser fazer o nosso curso está aí. QR Code do curso, aproveitem essa condição diferenciada. Então, o primeiro QR Code está aí. De qualquer forma, pessoal, quem quiser, só coloca aí no chat eu quero, depois a gente entra em contato também, tá? Quem não conseguir escanear. Próximo QR Code, que também que não estava aparecendo, o do CRM. Então, tá aí, ó. O QR Code do CRM. Tá? Então, é só escanear, vocês vão poder criar a sua conta gratuita, não baixar, como eu falei. Porque nós estamos em 2024, ninguém baixa mais aplicativo, né?
E, por fim, a outra tela do evento, que é um reforço para convidar vocês a estarem presentes nos nossos próximos webinars, tá? Então é isso. Obrigado, Renato, por ter dado essa dica. Eu estou atrapalhadão hoje aqui, mas deu certo, eu acho, tá? Vamos lá. Perguntas, então, pessoal, antes de eu finalizar, senão a gente vai encerrando, já que foi 1h30, né? Mais ou menos o tempo que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Dúvidas, questões, pessoal? Senão vou me despedindo. Coloquem aí, ou na seção de perguntas, ou no chat. Deixa eu também, para quem não tem meus contatos, deixa eu colocar aqui. Caramba. Eu estou com muita tela aberta, acho que por isso que eu estou me perdendo. Agora foi. Tá aí meus contatos, quem quiser ter um contato direto também comigo, tem e-mail, telefone, acho que não está o LinkedIn aí, mas se buscar Alex Mariano no LinkedIn vai aparecer, Instagram, site, sinal de fumaça, tá tudo aí, fácil para me encontrar. É só, o telefone ali é o WhatsApp, tá, pessoal? É só mandar mensagem. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Fazia tempo que eu não estava aqui nessas transmissões. Obrigado para quem teve a paciência de acompanhar até o final. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado também para aqueles que já acompanham, como o Renato. Pô, Renato, muito obrigado aí por você ter acompanhado também e estar acompanhando aí. Fazia tempo, né? Acho que o último que eu fiz foi no final do ano passado. E a gente está retomando agora no segundo semestre, então a gente vai ter uma sequência. Todos vocês que se cadastraram para isso, certamente vocês vão receber o convite para os próximos, é só ficar ligado. Inclusive, o próximo tem até já tema. A gente vai aprofundar na questão de inteligência artificial, e vai ser no dia 24/7, ou seja, portanto, no próximo mês. O tema vai ser multiplicando suas vendas e a fidelização de clientes com IA. Inteligência artificial, estratégias que funcionam para pequenas e médias empresas, tá? Então, para aqueles que querem aprofundar ainda mais nesse tema de inteligência artificial, a gente vai ver mais coisas legais, práticas, sobre como a gente pode implementar esse tipo de recurso nas nossas empresas e, obviamente, sempre levando como pano de fundo o nosso contexto aqui de CRM, tá bom? Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.